já que o açucrismo é uma prática muito comum na nossa sociedade e que inflama muito o nosso intestino, ou seja, nosso segundo cérebro. O uso de enzimas digestivas ajudam muito para melhorar a digestão quando já há problema nessa digestão. O uso das bombas dos inibidores de próton, remédios como que inibem a bomba de prótons, que são os prazóis, né? O omeprazol, o pantoprazol, o omeprazol, esses remédios são para serem usados por pouco tempo, são muito úteis em alguns momentos, mas o uso prolongado, como se fosse uma solução para seu problema digestivo, quando o problema não está no seu estômago, está em outros lugares que precisam ser tratados, sobretudo na má alimentação. Então você vai ter que saber que não vai ficar barato você inibir o seu estômago durante muito tempo. Por que, Dr. Colombo? Porque quando você usa os inibidores da bomba de prótons, você inibe as glândulas gástricas. Elas ficam sem funcionar, elas vão funcionando cada vez menos. E a hipofunção das glândulas gástricas produz uma coisa chamada atrofia da glândula gástrica. Só que os sintomas não mudam muito. A hipocloridria, que é a falta de ácido clorídrico, ou a hipercloridria, que é o excesso de ácido clorídrico, resultam numa digestão difícil, resulta na dor no estômago, resulta no estufamento, na digestão lenta. Então, o que significa? Dizer que se você produz excesso de ácido clorídrico na sua juventude, e aí você toma 1, 2, 3 anos de omeprazol, quando você for parar, você não vai conseguir, porque você já está com o seu estômago atrofiado, e aí você vai ter que tratar esse estômago para ele voltar a funcionar. Só parar não vai resolver, ele não vai voltar a funcionar como era antes. E ele volta a funcionar com hipocloridria. E os sintomas são iguais. O paciente relata, doutor, eu estava tomando esse remédio durante 2 anos, mas quando eu paro de tomar, eu volto a sentir os sintomas. Né? E até piores do que era antes. Por quê? Porque agora tem hipocloridria, tem uma atrofia do estômago. E esta pessoa vai parando de comer carne, porque o tempo vai passando, ela vai ficando um pouco mais idosa, e ela já não consegue mais comer as mesmas coisas, mas o estômago está lá, sempre ruim, sempre funcionando mal. E carne, sobretudo, proteínas, ela já não vai mais conseguir digerir. Por quê, doutor? Porque as proteínas têm uma característica, elas são o grupo de alimentos, de nutrientes, que são digeridos no estômago. Observe que o carboidrato ele vai ser digerido lá no intestino. A gordura vai ser digerida lá no intestino. Mas as proteínas são digeridas no estômago. E daí, desse fato, dessa realidade, é que advém um grande problema das gastrites, porque nossa alimentação muitas vezes ela é baseada na proteína e nós temos hábitos que dificultam a ação do estômago, como por exemplo, tomar líquido durante as refeições e mastigar rápido demais e misturar alimentos que não se combinam. O fato de tomar líquido nas refeições já atrasa tudo, já dificulta muito a digestão dos alimentos. O uso de refrigerantes, então, que bebidas adoçadas, piora mais ainda. Mas por que, doutor? Porque o pH do estômago, que é regulado se ele é mais ácido ou menos ácido, ele fica muito alcalino quando você come açúcar. E quando você toma um refrigerante, ele tira a capacidade do organismo de digerir aquela carne fica meio que parada ali no estômago. Aí você pensa assim, não, mas eu vou tomar para melhorar a digestão. E não, você está tomando para dificultar a digestão, porque quanto mais açúcar você coloca junto com proteína dentro do seu estômago, mais difícil fica a digestão. É importante entender isso. Eu há muitos anos já não tomo sequer água durante as refeições, que eu já sinto que a minha digestão não é a mesma. E quando você toma um líquido, você apressa na mastigação, porque se não mastigou direito, você empurra a goela abaixo um copo d'água. E essa é uma prática extremamente equivocada e que traz muitos transtornos para o seu estômago e, consequentemente, para o seu intestino também.
Então, para desinflamar, é preciso mastigar bem, não tomar líquido durante as refeições e, quiçá, se já não tiver boa digestão, começar o uso de enzimas digestivas, que é para parar de usar o omeprazol o mais rápido possível, uma vez que esses prazóis eles vão atrofiando a glândula gástrica. O quarto passo para você ter um intestino saudável e, consequentemente, um cérebro saudável é desintoxicar, portanto, o organismo dos metais pesados, como eu falei, o alumínio, o cádmio e o chumbo dos tabagistas, o ferro dos carnívoros, que são os que mais se sobressaem como os metais que mais intoxicam a nossa sociedade moderna. Mas é claro que os xenobióticos também têm grande importância no sentido de causar grandes males. Os xenobióticos, como eu já falei para vocês, é tudo que é conservante, é tudo que dá cor, sabor e cheiro artificial aos alimentos. Falando também do glutamato monossódico, que é um aditivo, que também acaba sendo um xenobiótico. Então, esses espessantes, esses produtos que são usados para melhorar a qualidade, o sabor dos alimentos, eles são químicos, eles são xenobióticos e eles são extremamente deletérios à nossa saúde, tá certo? Não se deve comer esses alimentos, a gente deve eliminar. Quando eu falo em saúde intestinal, eu falo em saúde mental, eu falo principalmente nas crianças. Você vê de longe que uma criança não tem saúde mental. Você vê pela agitação, pela ansiedade, pelo transtorno de déficit de atenção. Tudo isso são formas de você avaliar externamente a saúde mental da criança. Quinto passo importante para que você tenha saúde mental é turbinar a sua imunidade. Porque se você tem boa imunidade, você vai pegar menos infecções, você vai ficar menos expostas aos antibióticos. Que há semelhanças dos xenobióticos que eu acabei de falar, os antibióticos também destroem frontalmente a sua flora probiótica e você vai ficar com um organismo debilitado por muito tempo às vezes, porque não é comum das pessoas fazerem esse reflorestamento, essa recuperação da flora intestinal após o uso do antibiótico. Mas isso é necessário, isso é fundamental, isso é indispensável você fazer. Se você usou antibiótico, você tem que recuperar a sua flora, porque do contrário você vai ficar com um prejuízo importante do seu cérebro. Então, falando sobre a imunidade, eu falo sobre melhorar a alimentação, comer mais alimentos crus, mais alimentos integrais, tomar bastante água, pelo menos 2 litros por dia de uma água boa, tomar 12 minutos de sol ao meio-dia, todos os dias, para fazer o hormônio D e fazer exercícios respiratórios, ou que sai ainda melhor, fazer uma caminhada e superar o sedentarismo, que já seria o 7º passo. O 6º passo, então, não vamos para o 7º ainda, o 6º passo é melhorar o sono. É preciso higienizar o sono, é preciso mudar o seu jeito de dormir, é preciso, inclusive, usar a melatonina sublingual, se for o caso, para ajustar o seu sono sem precisar tomar remédios. Os indutores do sono, os hipnóticos, são dramáticos. Eles realmente aceleram a degeneração cerebral. Mas os outros também aceleram. Os antidepressivos, os anticonvulsivantes. Só que às vezes eles são muito necessários por algum tempo. O que é preciso entender é que nosso cérebro não tem a deficiência dessas substâncias e você pode, com um tratamento bem focado, bem dirigido, principalmente iniciando pelo intestino, você pode devolver a esta pessoa o sono perfeito, o sono profundo e reparador, o sono natural. Sem isso, nós ficamos no meio do caminho. Isso é fundamental, é o 6º passo. É a conquista do sono profundo, reparador e natural, indispensável. E o 7º passo é vencer o sedentarismo, é superar o sedentarismo, porque isso vai te obrigar a melhorar a circulação do seu corpo e, principalmente, vai melhorar muito a oxigenação do seu cérebro. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo que você visite o Portal da Saúde, Dr. Colombo Cruz, no Facebook e no YouTube, para escutar novamente essa nossa aula aqui. Se você desejar também fazer alguma pergunta
ou tirar suas dúvidas, nós temos o 55 996 8341 90. Eu quero desejar a você noites longas com sono profundo e reparador e dias felizes de muita alegria e saúde plena. Até já!